Ciclismo no Brasil. A história que ninguém te contou. A bicicleta, antes de chegar ao Brasil, já trilhava um caminho de evolução na Europa. Seu ancestral mais primitivo surgiu em 1817, inventado pelo barão alemão Karl Drais. Ele criou a máquina de correr, ou Draisiana, feita de madeira, sem pedais, que era empurrada com os pés no chão. Com o passar das décadas, a bicicleta passou por diversas transformações. Em 1860, na França, surgiu o velocípede, agora com pedais acoplados à roda dianteira. Era um veículo rudimentar, mas marcou um avanço tecnológico importante. A grande revolução veio em 1885 com a Safety Bicycle, criada por John Kemp Starley, na Inglaterra. Ela tinha rodas do mesmo tamanho e transmissão por corrente, semelhante às bicicletas modernas. Essa bicicleta segura, com pedais no centro e pneu de borracha, rapidamente conquistou a Europa e os Estados Unidos. Seu uso se expandiu não só como meio de transporte, mas também como esporte e símbolo de liberdade. A bicicleta chegou ao Brasil no fim do século XIX, trazida pela elite que viajava à Europa. No começo, era um artigo de luxo, exibido nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo, por aristocratas e imigrantes ricos. As primeiras corridas de bicicleta no Brasil começaram ainda no final do século XIX. A primeira competição registrada ocorreu em 1895, na cidade do Rio de Janeiro, em uma pista improvisada. O ciclismo rapidamente se popularizou entre os imigrantes europeus, principalmente italianos e portugueses, que trouxeram da Europa o gosto pelas corridas e o hábito de pedalar. Na década de 1920, surgiram os primeiros clubes de ciclismo no Brasil, com destaque para o Clube Atlético Paulistano, que organizava corridas e passeios ciclísticos. O ciclismo como esporte foi ganhando força ao longo dos anos. Em 1940, foi fundada a Confederação Brasileira de Ciclismo, CBC, responsável pela regulamentação e organização das competições no país. O ciclismo brasileiro estreou nos Jogos Olímpicos em 1936, em Berlim, com uma delegação ainda pequena, mas determinada. Desde então, o esporte tem sido presença constante nas Olimpíadas. Nos anos 1950 e 60, o ciclismo começou a se popularizar nas ruas das cidades brasileiras como meio de transporte acessível. A bicicleta passou a fazer parte da paisagem urbana. A indústria brasileira começou a fabricar bicicletas em larga escala. Marcas como Caloi, Monarch e Ceci dominaram o mercado, oferecendo modelos populares para todas as idades. A Caloi 10, lançada em 1972, virou um ícone da juventude brasileira. Era uma bicicleta de estrada com 10 marchas, muito usada para lazer, transporte e até competições amadoras. Com o crescimento das cidades e o aumento do trânsito, a bicicleta passou a ser vista como alternativa viável ao automóvel, principalmente nas periferias e áreas com transporte público precário. Nos anos 1980, surgiram os primeiros campeonatos regionais e estaduais, incentivando a prática competitiva do ciclismo em todo o país. O ciclismo de estrada era a modalidade mais praticada no início, mas com o tempo surgiram outras variantes, como o ciclismo de pista, mountain bike e BMX, cada uma com características e públicos diferentes. O mountain bike chegou ao Brasil nos anos 1990 e rapidamente ganhou fãs, especialmente entre os aventureiros e amantes da natureza. O BMX, por sua vez, conquistou o público jovem com suas manobras radicais e competições de velocidade e estilo. O Brasil começou a revelar talentos nessa modalidade. Entre os ciclistas brasileiros mais famosos estão Murilo Fischer, que competiu em 5 Olimpíadas, e Henrique Avancini, destaque mundial no mountain bike. Avancini, inclusive, foi campeão mundial de maratona de MTB em 2018, colocando o Brasil no mapa da elite do ciclismo internacional. Nos últimos anos, o ciclismo cresceu também como prática fitness.
pedalar passou a ser recomendado por médicos e educadores físicos como atividade de baixo impacto e alto benefício cardiovascular. As cidades começaram a investir em ciclovias e infraestrutura para bicicletas. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba são exemplos de municípios que expandiram suas malhas cicloviárias. O uso da bicicleta como meio de transporte sustentável ganhou força com as discussões sobre mudanças climáticas, emissão de carbono e mobilidade urbana. Empresas de compartilhamento de bicicletas contribuíram para democratizar o acesso ao ciclismo urbano em grandes centros. A tecnologia também transformou o mundo da bicicleta. Hoje, há modelos com câmbios eletrônicos, quadros de fibra de carbono, freios a disco hidráulicos e até bicicletas elétricas, e-bikes. As e-bikes têm ganhado espaço entre idosos, pessoas com mobilidade reduzida e trabalhadores que buscam uma alternativa eficiente para se locomover sem se cansar demais. Aplicativos e sensores inteligentes agora monitoram pedaladas, ritmo cardíaco, calorias gastas e até o percurso ideal, integrando a bike ao mundo digital. As bicicletas do passado eram pesadas, feitas de ferro e com poucas marchas. Hoje, modelos ultraleves com geometrias ergonômicas são comuns até entre ciclistas amadores. As competições profissionais no Brasil têm ganhado mais visibilidade, com transmissões televisivas e apoio de patrocinadores, principalmente em eventos de MTB e ciclismo de estrada. Existem eventos icônicos no calendário brasileiro, como o Tour do Rio, a Volta Ciclística de São Paulo e a Copa Internacional de Mountain Bike. O Brasil também tem se destacado na formação de novos atletas. Escolinhas de ciclismo e projetos sociais ajudam a formar talentos em comunidades carentes. Entre as curiosidades, está o fato de que, em algumas cidades do interior, a bicicleta ainda é o principal meio de locomoção. Em locais como Parintins, AM, mais de 50% da população usa bicicleta diariamente. Outra curiosidade é que a Caloi, tradicional marca brasileira, foi fundada em 1898 por imigrantes italianos e por muito tempo foi a maior fabricante da América Latina. Em muitos bairros brasileiros, a bicicleta é parte da cultura local. Passeios ciclísticos em grupo, chamados de pedaladas noturnas, viraram tradição em diversas capitais. O Dia Mundial da Bicicleta, celebrado em 3 de junho, tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil, com eventos, passeios e debates sobre mobilidade. Campanhas de educação no trânsito também têm incluído o ciclista como ator fundamental da convivência urbana, pedindo respeito e segurança nas ruas. Hoje, o Brasil enfrenta desafios como o roubo de bicicletas, falta de ciclovias em regiões periféricas e desrespeito por parte de motoristas, mas avança em debates sobre legislação e direitos dos ciclistas. A bicicleta também é símbolo de liberdade e inclusão. Projetos com bicicletas adaptadas permitem que pessoas com deficiência pedalem e participem de provas. O cicloturismo também cresceu no país. Roteiros como o Caminho da Fé, a Rota do Sol e o Circuito das Águas em SP atraem aventureiros de todas as idades. O ciclismo feminino tem crescido bastante no Brasil. Mulheres estão cada vez mais presentes nas competições e nos grupos de pedal, promovendo representatividade e força no esporte. No futuro, o ciclismo brasileiro tende a crescer ainda mais com políticas públicas, incentivo ao esporte de base e a valorização do ciclista como parte do sistema de mobilidade urbana. Da aristocracia do século XIX aos aplicativos de pedaladas do século XXI, a bicicleta transformou-se em um verdadeiro símbolo de liberdade, saúde e sustentabilidade. A história do ciclismo no Brasil mostra como uma invenção simples, com 2 rodas e um quadro, pode mudar vidas, unir pessoas e traçar caminhos para um futuro mais saudável e consciente. Agora que você já sabe tudo sobre o ciclismo, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Canal David Foco em Cena 59.
Tchau, até o próximo vídeo.